Olá, está começando mais uma edição do podcast Assim Falou. Meu nome é Ney Herman e hoje nós vamos falar sobre a mente criminosa, um tema bem interessante, e o nosso entrevistado é um dos maiores especialistas no Paraná nesse tipo de assunto, um delegado com uma carreira sólida e reconhecida, Dr. Najib Nassif Palma, delegado-chefe da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa. Delegado, muito obrigado pela sua presença aqui no Assim Falou. Olá, Ney, é um prazer estar aqui no teu podcast, que trata de tantos assuntos, bacanas, um papo inteligente, agradável, é um prazer estar aqui com você. Quanto mais nós falarmos sobre esses assuntos mais reflexivos, além da questão estatística, etc., mas eu acho muito bacana a gente conversar de forma mais profunda os assuntos que envolvem a segurança pública. Na verdade, existem alguns temas que são primordiais na sociedade: saúde pública, educação e segurança. Tem que ser segurança pública. Segurança privada, embora seja adotada em alguns países, ela é sempre fruto de críticas por uma série de motivos, que envolvem, obviamente, a necessidade de lucro operacional, e isso, às vezes, acaba afetando o funcionamento como um todo. Então, a segurança pública ainda é um bem da comunidade, eu considero, e uma necessidade, acima de tudo, porque sem segurança ninguém consegue viver. Como é que as pessoas vão sair de casa sem a segurança pública, não é mesmo? Eu vou mais longe até, Ney. Primeiro, uma estatística recente que comprova isso que nós estamos falando aqui, isso que você acabou de falar. Hoje, acho que uma pesquisa deve ter uns 2 meses atrás, por aí, feita em nível Brasil, que a preocupação maior hoje do cidadão brasileiro é a violência. Então, envolve a segurança pública, isso é um fator. E mais, você comentou, as bandeiras, vamos colocar assim, as pastas num poder estatal mais complexas são realmente saúde, educação e segurança. Mas, pelo menos na configuração aqui brasileira, ou na boa parte do mundo ocidental, nada educação e nada saúde, você ainda tem um caminho privado, quem pode. Não deveria ser assim, obviamente gostaríamos que não fosse. Mas você ainda tem um caminho privado. Por exemplo, você não tem uma escola particular, claro, paralelo com a escola pública, você não tem um plano de saúde em paralelo com o atendimento público. Verdade. Agora, na segurança pública, ainda complementando o que você falou, na segurança pública realmente a carga vai toda para o poder estatal. E deve ser assim, que como você bem falou, se você privatizar esse assunto, os outros já são complexos de privatizar. As outras pastas que nós acabamos de falar, educação e saúde. Mas a segurança realmente é um ponto que pode causar muita lesividade à comunidade. Então, resumo, a segurança pública, hoje, então, prioridade até para a população, na percepção da sociedade brasileira, número 1 de prioridade, de percepção, de sensação, enfim, de quererem, de desejo, e sem ela você não tem o resto mesmo. Se você não tiver segurança pública, você muito menos vai ter saúde, educação, porque as pessoas não vão fazendo um teatrinho, as pessoas não vão nem conseguirem chegar, nem vão chegar num hospital, o hospital não vai existir, ou um colégio, enfim, Claro, fazendo de uma forma aqui um pouco mais de um teatrinho, vamos botar assim, mas para a gente poder analisar o quanto é importante a segurança pública e quanto esse tema todo mundo deveria se envolver e todo mundo deveria ter muita noção. Doutor, vamos começar falando um pouco sobre a sua carreira. O senhor tem uma carreira consolidada dentro da Polícia Civil, mas eu gostaria que o senhor dividisse um pouco dessa história com o público. O senhor poderia contar um pouquinho para a gente da sua trajetória? Bom, então eu sou delegado já desde 2002, mais ou menos, então 23 anos, E eu sempre quis ser delegado de polícia, depois da idade adulta, Eu só fiz concurso para delegado, passei em São Paulo, eu me formei no Rio de Janeiro, na Federal Unirio, que é uma das federais do Rio de Janeiro, e passei no Rio de Janeiro, São Paulo e aqui, para contar um pouquinho da história, no Paraná, e optei vir para o Paraná, primeiro porque parte da minha história da infância foi no Paraná, o meu pai foi gerente da Sadia, lá em Toledo, antiga Sadia, hoje BR Food, Ele trabalhou, tanto que meus irmãos nasceram no Paraná, então eu tinha um vínculo familiar com o Paraná. E depois o pai foi pro Rio de Janeiro. E eu nasci no Rio Grande do Sul. Então é Rio Grande do Sul, aí pouco do Paraná da infância, e depois fomos pro Rio de Janeiro. Me formei lá e eu passei no concurso, então, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Além desse questão mais, vamos botar assim, emocional que eu tinha com relação ao Paraná,
Por isso que eu optei vir para cá. O salário, à época, aqui era muito mais vantajoso. À época, hoje se equilibrou um pouco, mas então optei para vir para cá. E sempre sonhei, eu sou um cara muito feliz na carreira, porque já tinha essa vontade, né? Me direcionei, quis Deus que desse tudo certo. E eu gosto muito do interior, né? Uma outra peculiaridade que eu posso dizer, eu sou o delegado-chefe que mais chefiou as subdivisões do interior do Paraná. Nós temos, antigamente eram 20, agora 22 subdivisões, tá? Que é que é a subdivisão? O que é o interior do Paraná, para vocês entenderem? Até porque tem muito a ver com o cenário que nós vivemos aqui na nossa região, né? O que é o interior? Tira a região metropolitana e tira Curitiba. Tira a capital, região metropolitana, o resto é interior, certo? Tirou aquele anel ao redor, que é a região metropolitana de Curitiba, é interior. Desse interior, eu fiz um X praticamente no Paraná. Então, eu sou o recordista, é a minha 6ª chefia de subdivisões, que hoje são 22. E eu fui 02 de mais 4 e operacional mais 1. Então, eu trabalhei em 11 das subdivisões das 22, praticamente metade, em todas as regiões. Então, temos de região, tirando o litoral, que eu não quis ir, falando de interior, que seria ali a região de Paranaguá, tirando aquilo, eu circulei. Então, eu tenho vamos botar assim, da ativa, do delegado da ativa, eu sou de longe o mais longevo em chefias no interior. E também tinha um recorde, não sei se ainda ele persiste, eu fui chefe muito cedo. Só com 5 anos de carreira eu já me tornei chefe de subdivisão. Então, por isso permitiu essa andada nesses 23 anos, né? Por isso que isso permitiu. Sempre numa peculiaridade de bem do serviço público e sempre disposto também aí, assim, para tentar ajudar de uma forma ou outra. Inclusive, uma das razões de eu ter vindo para cá, eu chefiava Cascavel antes de vir para cá. Também sempre o Estado, né, o governador, o secretário, enfim, o delegado-geral, achando que o nosso perfil pudesse ajudar numa região ou outra. Então essas são as minhas peculiaridades nesses 23 anos, que me diferencia talvez um pouco, que especifica um pouco, né, vamos colocar assim, na história de função, na história de carreira, em face dos quadros da nossa Polícia Civil. Então, muito tempo no interior e rodei muito no interior enquanto chefe, enquanto coordenador, porque está... O que quer dizer chefe? Porque é um coordenador, né, da área inteira. E hoje, então, eu sou coordenador, sou chefe de Ponta Grossa, que é a maior subdivisão do interior do Paraná. Se contar a área toda e o número de cidades, a gente chefia 19 cidades, ocupa aí mais ou menos, pega cerca de 1 milhão de habitantes, né? E eu coordeno 25, agora não me recordo, 25 ou 26 delegados, acho que é 25 delegados em toda essa área da 13ª subdivisão policial, cuja sede é Ponta Grossa. E, inclusive, Castro, Carambeí, etc., pertence a Ponta Grossa. A subdivisão de Ponta Grossa. Ponta Grossa. Eu quero também pegar e lhe dar os parabéns, que eu sei que o senhor conseguiu excelentes resultados aqui em Ponta Grossa, reduzindo índices de criminalidade. Por alto, qual foi a redução, comparando período com período? E, principalmente, depois a gente vai tratar da mente criminosa, que medidas tiveram que ser tomadas para alcançar esses resultados? Então, isso aí é uma questão, assim, que é até mais importante, assim, da gente falar enquanto gestor, Ney. Nós estamos com índices muito bons aqui, dos primeiros lugares, inclusive de algumas baixas, especialmente homicídios, que é, obviamente, o crime mais grave, Concordo. onde se tira uma vida, né? Das penas mais altas do Código Penal. Nós aqui, afirmo especialmente Ponta Grossa, está na faixa de 70% de baixa de homicídio. Mas na região nós estamos aí cerca de 55%, na subdivisão minha, se eu não me falha a memória, 55% por aí por cento de baixa, mas acima de uma média estadual que é 30 e pouco, que está muito boa também, a média estadual, que está na base de uns 35% de diminuição. Furtos e roubos também, a gente está na base de uns 30%, se considerar amplamente. Claro, algumas coisas mais, roubos com mais baixa, furtos com menos baixa, 15%, outro tipo 40%. Então, vamos botar uma média aí de 25% de baixa. Os principais crimes também nós baixamos aí até crimes de feminicídio, de violência contra a mulher, graças a Deus. Que bom. E já vou falar por quê. Também baixamos estelionatos também. Tem que cuidar, né? Quando a gente fala de baixa, eu tenho muita cautela. Sabe por quê? Já que aqui um programa bacana de reflexões e de a gente pensar
as coisas e não só falar aqui objetivamente falando. Eu sempre tenho muita cautela. Eu agora posso nadar de braçada em estatística para você aqui. Nem gosto de falar delas. Por quê? Boa parte das estatísticas, elas podem ser ou são subnotificadas, especialmente crimes patrimoniais. Homicídio não, obviamente. Homicídio, o cara morreu, tem que fazer BO. Como que a gente sabe que teve um crime? A lavratura de um boletim de ocorrência. Coisa chamada boletim de ocorrência, que é o BO. Claro que crimes mais graves não tem como fugir. Homicídio tem BO. Os roubos, boa parte deles, tem BOs. Agora, estelionato, furto, roubo, muitas pessoas às vezes não fazem o boletim de ocorrência. Por vários motivos, porque não acredito que vai dar alguma coisa, ou até porque não teve acesso, não teve tempo, hoje embora possa se fazer pelo celular, possa se fazer online. Então eu tenho muita cautela, especialmente nos crimes patrimoniais. Que às vezes eu tô falando aqui, não, baixamos 20% o furto. Aí tem alguém lá no bairro que falou, este delegado aí está equivocado, como que aqui todo mundo foi furtado aqui em determinado bairro e tal. Então, às vezes, não fizeram boletim de ocorrência. Entendeu? Então, a gente não tem. Então, a estatística, ela é sempre complexa. Ela é um norte, e um norte importante. Mas ela é em cima dos boletins de ocorrência. Então, muitas vezes, eu estou falando de uma baixa aqui que talvez, de fato, não foi tão grande. Ou não foi em todas as áreas. Ou não foi naquela matéria criminosa. Obviamente, estou tirando aqui os crimes que nem homicídio. Homicídio é tranquilo. Homicídio é homicídio. Esse eu posso falar de boca cheia, objetivamente falando. Mas outros são muito variáveis. Outro aspecto importante. Eu prezo muito por além da segurança em si, a sensação de segurança. Nós seres humanos, vivemos de percepções. Você sabe bem disso. A gente conversa muito sobre isso, eu e você. Nós vivemos muito com percepções, sensações. O mundo nosso são sensações, cá entre nós, bem conversadinho. Então, não adianta, às vezes e eu falo muito isso para os meus delegados, e aplico muito isso na segurança pública, não adianta você, às vezes, de fato, baixar objetivamente um determinado crime, que às vezes é até plausível, como o homicídio, mas as pessoas não saberem que isso está acontecendo, então a sensação da segurança das pessoas da insegurança fica alta. Por isso que eu insisto que se faça muito publicidade dos trabalhos policiais. Insisto que se faça mídia dos trabalhos policiais, qualquer que seja. E vou te explicar por quê. Porque isso dá um efeito de sensação e de percepção para as pessoas boas, de bem que a segurança está bem, e percepção e sensação aos autores de crimes ou potenciais autores, porque eles sabem que o maquinário está funcionando e pode atingi-los. Então o que acontece? O cérebro da gente, Ney, você é um estudioso disso daí, ele registra muito mais as coisas negativas. Você sabe disso, né? Infelizmente. Infelizmente. Isso aí é óbvio por quê, né? Porque lá no tempo, vamos exagerar aqui um pouquinho, porque no tempo das cavernas, você tinha que registrar que aquele dinossauro, vamos falar de dinossauro, aquele tigre de dente de sabre ia te comer, certo? Então você tinha que gravar ele. Você viu o tigre, emocionalmente checava o cérebro. Gravar pra sempre isso aí. Uma comida que você ia comer podia ter matar, estragada e tal. Então isso é até do cérebro. Infelizmente, nós registramos as coisas negativas por sobrevivência. Só que hoje não precisa tanto, aquele sistema límbico e tal, que você sabe bem. Só que hoje não precisa tanto, mas eu, como sou estudioso e gosto, tenho esse hobby, isso eu utilizo na segurança pública, foi negativo. Nós temos que divulgar as boas práticas, os bons trabalhos, todos, justamente para que o ser humano consiga perceber, não, está funcionando a segurança. E isso implica prevenção de segurança pública. Essa sensação. Não sei se eu estou me fazendo... Não, perfeito. Tá? E, inclusive, só mais um detalhe para eu pontuar isso, né, que é importante. Inclusive, naquele exemplo que eu dei do bairro, lembra? Então, vamos botar que lá no bairro tenha 10 casas numa quadra. Vamos imaginar. Imagina 10 casas lá. Tá? E vamos imaginar que nós tivéssemos resolvido os furtos de 7 daquelas casas, que já é quase improvável. Geralmente, a gente resolve 3 de furtos. Pelo volume, etc. Claro, em alguns lugares até 100, mas vamos botar uma média. Vamos botar uma média 3. Mas digamos que naquela, ou mais, das 10 casas, nós resolvemos 8 casas, né? Vamos imaginar isso aí. Que pode ocorrer numa região. Se a imprensa chegar lá, ou se você for falar
com dois vizinhos, os dois vizinhos ou duas casas nas quais nós não conseguimos resolver os furtos lá ocorridos, para eles a segurança tá uma porcaria. Para eles, se for falar com eles, é Deus o livre. Nós não podemos nem viver aqui. Tá louco. Ó, me furtaram aqui, não recuperou, furtaram os vizinhos e tal. A percepção deles é até equivocada. Por isso que nós temos que bater na tecla, não. Nós resolvemos o BO daquele teu vizinho, nós resolvemos o boletim de ocorrência daquele outro vizinho, daquele outro. Daí a necessidade de imprensa. Por isso que eu faço muita imprensa e obrigo os meus delegados a fazerem. Isso é minha cartilha particular, diga-se passagem, que a gente segue nessa experiência aí, que alguns delegados não é indicativo, eu não posso falar com a comunidade, você deve ter vivido isso daí, não, a investigação, obviamente que você tem que compartimentalizar, óbvio, né? É óbvio que eu tô falando aqui, você não vai falar cada passo da investigação, isso é claro, e não vai falar os detalhes que você fez para elucidar aquele crime, é lógico. Mas os colegas, não vamos falar. Não, você tem que falar por quê? Por conta desse aspecto que eu tô acabando de falar, que ninguém percebe, ô Ney. Ninguém se toca que isso é necessário. Por essa razão, e aí talvez um diferencial nosso, hoje em dia está mais comum, até o departamento adaptou um pouco mais, do modo geral, essa tônica da mídia, mas no início não era assim, não, é tudo secreto, tudo secreto. E aí a população, o que a polícia está fazendo? Não está fazendo nada. E a sensação de segurança horrível. Então, se você fala e chega essa informação para esses dois vizinhos, por exemplo, essas duas casas, daí eles dizem, não, realmente o meu caso talvez não tenha sido resolvido, mas está sendo resolvido outras, e pode ser que até nesses a gente pegou um pedaço dos autores do dele, só não conseguiu provar o dele ainda, entendeu? Sim, claro. A gente não atingiu. Então, isso é um aspecto de segurança pública, Ney, que ninguém presta atenção, e eu bato muito porque faz parte de uma aspas cartilha que a gente tem, que eu aplico muito aos meus coordenados. As estatísticas que o senhor mencionou foram feitas com base de 2025 para 2024, né? Isso sempre é comparativo. É um ano, esqueci desse detalhe, um ano para o outro. Isso, um ano para o outro. E o senhor tinha mencionado também que os crimes contra as mulheres sofreram uma redução razoável, e o senhor ia explicar na sequência por quê. Obrigado, muito bem lembrado. Olha só, também tem a ver com o que eu estou falando, Ney. A sensação de segurança. Sensação. Então vou te explicar. Nós tivemos uma alta brutal de feminicídios no ano passado. 800%, Ney. Uau. Claro, foram 9 feminicídios, óbvio que é bastante, mas foram 9 também. Mas no outro ano tinha tido 1. Tá? Esse ano, se não me falha a memória, até agora não tivemos nenhum, se não me falha a memória. O que aconteceu? Aí não é só a parte policialesca, estrito senso. Então não é você só ir lá prender, é justamente a conscientização. Então entrou aí, primeiro, a sensação de segurança, as mulheres saberem que se ativar a polícia, o cara vai preso, o autor, ou o homem, enfim, o companheiro, por favor. A gente fala de forma exemplar, mulher e homem, por favor. É só uma forma de exemplar. Mas feminicídio é mulher, né? Geralmente é mulher ou enfim... o gênero que assim atua, né? Naquela relação. Então, hoje em dia já pode, mas nós, primeiro, confiar, essas vítimas começaram a confiar que a polícia vai fazer algo. Isso é um ponto. Mídia. 2, a conscientização. Fizemos trabalhos junto às mulheres, trabalhos junto aos homens. Teve palestra até para os policiais, aos homens, falaram, cara, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Até algumas palestras feitas em fábricas, enfim, indústrias, isso no nível estadual. Por quê? Para chegar lá e falar pro cara, você sabia, meu amigo? Que às vezes o cara nem sabe. O senhor sabia, senhor Najib, que o senhor não pode falar de certa altura com a sua mulher, de certa altura de voz, você não pode obrigá-la que ela faça alguma coisa ou outra, ou você, às vezes é até cultural. A violência, às vezes, o cara nem sabe. Não que justifique, por favor, mas às vezes os mais antigos, as pessoas que tiveram uma criação ou um envolvimento social padrão
anterior, às vezes nem sabe. Nem sabe que aquilo que ele está fazendo é uma agressão às suas... Claro, aí não precisa ser só o feminicídio, outras agressões, né? Maria da Penha, do modo geral, não sabe que aquilo você não pode fazer. E a mulher também não sabe, não, mas eu sempre achei que fosse normal. E o meu marido, por exemplo, achar bonito que por cima não me deixa sair depois das 8, sei lá, tô chutando aqui, não me deixa atender o telefone, a não ser que eu esteja do lado dele. Sei lá, tô fazendo aqui, por favor, exemplos. Claro. Né? Às vezes nem ela sabe. Não, que isso, cara, isso não pode acontecer. Então, conscientização, transparência e publicidade. Não só nas mulheres, mas nos vulneráveis, né? Isso serve para crianças, adolescentes, idosos, especiais, entendeu? Sim, então sim. é importante, cai naquilo que eu falei antes. Cai em você falar para a comunidade o que ela pode e o que ela não pode. Quais expectativas que ela pode ter e qual ela não pode, porque também as expectativas não são calibradas. A sociedade, infelizmente, aí vem um outro peso que a gente tem. A sociedade acha que às vezes a gente pode fazer muito mais do que pode também, né? Então você tem que calibrar. É muito importante conversar com a comunidade. Por quê? Porque você pode calibrar as suas expectativas. Eu tenho que falar para você o que eu posso fazer, até onde eu posso ir. Entendeu? Eu não posso. Senão você acha que eu posso tudo. Muita gente acha que a gente pode cobrar dívida. Sabia? Doutor, ele tá me devendo, não pagou, lá tem cheque, pode cobrar? Muita gente acha que a polícia pode cobrar dívida por isso aí, nossa, é regra quase. Fala, não, sinto muito, senhor, eu não posso lhe ajudar. Não, mas ele, a não ser quando é um estelionato, né? Mas não sendo um estelionato criminoso, né? Se é só um mal pagador ou um dolos malos que a gente chama lá, quando a pessoa, enfim, não, mesmo querendo não pagou, mas que não vá para um estelionato, tipicamente falando, você não pode fazer nada. Claro, ele pode fazer na ação civil, daí executar no fórum, né? Obviamente pode fazer outras coisas o cidadão, mas não é a polícia que se mete nisso aí. Não, claro. Então a expectativa, da comunidade também tem que ser calibrada da melhor forma possível. Como que se faz isso, Ney? Publicidade, transparência, bate-papo como esses aqui, por exemplo. Do delegado ter esta paciência também. E esta não é só essa paciência, ter este desiderato de conversar com a comunidade e permitir que ela tenha esse benefício também, que tem tudo a ver com a segurança pública. Doutor Najib Palma, eu gostaria de conversar com o senhor também sobre esses aspectos psicológicos. Agora a gente já entra no tema do programa, que é a mente criminosa. O senhor mencionou a questão da percepção, né? A percepção de segurança e a percepção do criminoso que se ele fizer alguma coisa de errado, ele realmente vai ser punido, né? Então a certeza da punição faz com que o indivíduo se acautele, ou seja, que no mínimo ele pare para pensar, né? E realmente isso é verdade, né? Mas eu gostaria que o senhor nos ajudasse agora, começando no assunto propriamente dito, a entender, embora parte disso já tenha sido mencionado até agora, a entender a mente criminosa. Como que a gente pode classificar uma mente criminosa? A gente está falando de uma patologia, de uma escolha racional ou de um desequilíbrio social? Ney, por uma questão técnica, a gente não é o mais indicado a falar. Só quero frisar isso aí. Você pode falar com psicólogos criminalistas, sim, claro, obviamente tem peritos e etc., que podem falar de uma forma mais doutrinária, certo? De uma forma mais acadêmica. Mas posso sim falar sobre um aspecto de percepção policial, ainda que empírica, porque, lógico, isso aí, quando, por exemplo, um psicopata, você tem uma perícia própria nesse sentido, né? Vamos imaginar. Então, eu gostaria só de frisar isso aí. O que eu vou falar aqui é pelo lado da polícia, enquanto policial já experiente, sim, atuando, perfeito. Mas, logicamente, não é uma questão, eu não sei aí expressar, claro, li bastante, mas não sei expressar agora trabalhos acadêmicos próprios ou pesquisas específicas já entabuladas que eu possa te falar agora nisso. Mas a gente pode esticar bastante, se refletir bastante nesse assunto. Então eu penso assim, enquanto policial. Primeira coisa, né? O crime sempre existiu. E vai existir sempre. Primeira coisa que nós temos que ter em mente. Onde há gente, há crime. Isso aí nós já vemos com essa falha, na minha ótica, já veio com essa falha lá do Papai do Céu. Dão dele, por favor, a gente já vem com esse
Isso daí por questão de sobrevivência e tal, a gente já tem uma tendência à violência, uma tendência a ter que... Sobrevivência, até por um modo geral. Até Darwin, vai. Então, primeira coisa, nós todos estamos, na minha ótica, por favor, ótica particular de um delegado de polícia, certo? Que quebrou bastante pedra no 90 já. Então, na minha ótica, todos nós podemos ser criminosos, certo? Tá? Vamos refletir junto aqui. Vamos aqui acompanhando. Então, alguns fatores permitem ou fazem que você vai mais para um lado, outros fatores permitem ou fazem que você evite de cometer crime, vamos imaginar. Então, vamos imaginar que tem 3 tipos de possibilidades de crime aqui. Vamos colocar assim? Então, tem aquele crime ocasional que a gente chama de oportunidade. Esse todos podemos fazer, eventualmente. Todos. O que é esse de oportunidade? Às vezes até por o cara, sei lá, mexeu com a sua esposa e você por forte emoção e tal vai lá e bate nele. Ou se não mexeu com um filho seu. Exemplo. Ou outro exemplo, necessidade para comer, vamos imaginar, uma necessidade econômica temporária muito grave, faça com que você de repente tenha que ir lá e vá, por exemplo, furtar algo. Ou você até por egoísmo ou por se achar que está sendo injustiçado por uma desigualdade, de alguma forma você vai lá e comete um crime, uma fraude, tá? Então vamos botar assim, então crimes de oportunidade ou de conveniência, tem várias formas, vamos usar assim, esses todos nós estamos sujeitos, na minha ótica. Uma outra modalidade que a gente pode falar são os crimes profissionais, os crimes habituais, aí esse o sujeito já virou profissional, vamos botar assim dessa forma, esse o cara aí os traficantes que traficam de novo, que trafica, o roubador, os assaltantes de banco, tá? O estuprador, daí o cara vive daquilo, é habitual. Esse, eu arrisco a dizer que além de estar ali já a epigenética, no ambiente ter já atuado nesse sujeito, nessa personalidade, nessa característica de personalidade, ele também meio que embalou. Ele talvez até gostou, vamos usar o termo assim, ou ele teve que continuar ali e se achou confortável nesse sentido, ou achou que a necessidade era essa, que se ele saísse talvez seria pior para ele. Então, vamos botar, então são crimes mais habituais. E aí tem outro que é difícil falar que são os psicopatas, vamos botar sociopatas, aí é aquele cara que é doente. Daí é bem menor número, daí esse cara é patológico, aí tem cara que é patológico. Ou seja, então aquelas 3 opções que eu coloquei, na realidade ocorrem as 3, né? Ocorre tanto a patologia, quanto o desequilíbrio social, quanto a escolha racional. Só aí que tá. Só que eu creio que elas interagem até em alguns momentos. Elas podem interagir. Elas podem interagir. Porque um habitual, por exemplo, só pode ter começado com uma oportunidade. E aí ter iniciado a fábrica, entendeu, Ginei? Um psicopata pode ter também conhecido ou estar inserido num habitual, numa quadrilha, numa organização, numa associação criminosa. Então, eu creio até, por isso que eu estou falando, essa divisão nós estamos fazendo aqui para fins de raciocínio nosso aqui, mas elas se interconectam, né? Entendeu? Essa parte do crime. E aí você veja. Além, então, vamos botar assim, usando as minhas palavras, a gente já vem com... Isso é tipo câncer. Sabe como é que funciona o câncer? Que eu li também por curiosidade, mas essa eu acho que fica mais fácil do cara entender. Nós todos temos possibilidades de ter câncer, infelizmente. Só que daí, algumas atitudes que você toma, alguns vêm com o reloginho para disparar ele mais rápido. E outros a epigenética, que a gente chama o ambiente. Você pode fazer no ambiente que, se você tem um ambiente saudável, se você, por exemplo, não se alimenta certinho, faz exercício, não aumenta o cortisol, não tem o estresse, vamos usar, você inibe aquela célula, vamos supor que seria cancerígena lá, ela inibe, ela fica lá quieta até você morrer, às vezes, entendeu? Agora, se você paga para ver, vamos supor, a epigenética, isso aí tem estudos, esse tipo de quilo aí. Talvez, inclusive, a maior parte é essa. A maior parte de câncer é essa. Aí é ambiente. Ambiente é teu estilo de vida. Teu tipo de comida, tudo. Tudo que eu falei, ele dispara
aquele câncer e aquele câncer desenvolve você. Na criminalidade é um pouco, eu creio que seja bastante parecido, entendeu? Então vamos supor que nós tenhamos uma tendência, uma ou outra, porque só o cara santo que não tem uma tendência a ser criminoso, e muitos santos, e você muito bem conhece, até eram criminosos antes, né? Até cometiam, ou pecados, vamos usar pecado, até, né? O único que não cometeu foi o nosso patrão maior que desceu aqui, e mesmo assim, em alguns momentos, ele foi mais, talvez, contundente, né? Em alguns momentos. Então, o que eu quero dizer? O resto é o ambiente. Então, é uma conjuntura. Então, você tem que... O ambiente influencia demais, né? Entendeu? Aí, nesses de oportunidade, aí pode ser mil coisas. Aí o cara, olha, como eu falei, desigualdade social, às vezes o cara uma necessidade extrema, às vezes até hoje em dia o consumismo é desmedido, né? Pode levar, claro, com as pessoas... Hoje a sociedade ela não aguenta nenhuma frustração, então às vezes por uma frustração ela quer ter um negócio, ela vai lá e vê uma oportunidade de cometer alguma fraude, por exemplo, para ter algum bem, entendeu? Aí um milhão de coisas, você, enfim, a ocasião faz o ladrão, às vezes até uma injustiça, você achar que é injusto, tá injusto contigo, você pode cometer. Então, vamos botar assim, o que leva o sujeito são esses aspectos assim. Mas só que eu queria voltar um pouquinho ao que você comentou antes, tá? Mas o que inibe? Vamos falar do que inibe? Tá, mas daí o que inibe isso daí, né? Vamos colocar o que inibe. Então eu acho o seguinte, olha o quanto é complexo essa matéria. Para você inibir, Ney, uma pessoa a cometer um crime, logicamente tem que ter uma sanção. Se não houver a possibilidade de sanção, esqueça. Só que, meu amigo, a sanção, por incrível que pareça, ela não pode ser desmedida, sabia? Não pode ser. E não pode ser demorada, senão não funciona. Em alguns locais, por exemplo, nos Estados Unidos, que reputaram lá a pena de morte, num primeiro momento se segurou, depois o nego não deu bola para a pena de morte e vários cometeram crimes iguais. Então, o que eu quero dizer? É tipo bicho. Se você pegar um animal, Ney, um gatinho, pega o gatinho e bota ele num canto, pressionando ele ali, um gatinho que poderia fugir e tal, ele vai te enfrentar. Se você não der uma saída mínima pra ele, ele vai te enfrentar. Uma hora ou outra ele vai ter que te enfrentar. O ser humano, na minha ótica, ele tem muito isso. Então, pra você acertar a pena, tem que ser assim uma pena justa, que ele repute justa, no modo geral, e rápida. Eu arrisco dizer que é melhor a gente ter uma pena menor, Ney, mas com aplicação mais rápida, que daí tem mais a ver com o que o autor vai perceber que ele está sendo sancionado, tipo criança. Criança fez alguma coisa aqui, você não vai chamar a atenção dele 3 dias depois, vai? Não faz nem... Vamos supor que a criança fez lá tomou uma atitude, fez lá como é que é? Foi sapeca lá, como é que se diz no nosso tempo, fez uma... Traquinagem. Uma traquinagem, fez lá, hoje, daí lá para sexta-feira, eu vou dizer, ô meu filho, lembra lá segunda-feira que você... Dei para ele, vai ser até injusto. Quando você falar com ele na sexta, vai ser até injusto. No ser humano adulto é a mesma coisa. Então, essa moda, por exemplo, que tem no Brasil, vamos aumentar a pena. Eu acho uma bobagem tamanha. Eu já ouvi vários especialistas dizendo isso. Eu acho uma bobagem tamanha, Ney. Eu preferia, vamos aplicá-la mais rápido. Então, vamos sonhar. O cara cometeu o crime hoje, a pessoa daqui 3 meses ele já cumprindo uma pena, já daqui 6 meses ele já tendo, sabe? Isso funciona muito mais do que esperar ele cometer um crime hoje. Isso funciona melhor que, Ney, ele cometeu um crime hoje. Imagina. E aí, nós vamos pegar ele daqui 10 anos. Vamos exagerar um pouquinho... Pegamos ele daqui 10 anos, vai ser preso daqui 10 anos, vai pagar o preço. Cara, nesse tempo, às vezes, não sempre, ele até já não é mais criminoso, ele já tá tocando uma vida, aquilo já passou pra ele e tal, pode ser até injusto. Pena tardia ou pena desproporcional é injusta, não é justiça. Você entendeu? E vou te dizer uma questão prática. Sabe o que na minha ótica permitiu, Ney, que a sociedade brasileira, que nossa, tivesse um pouco mais violenta? Eu vou te explicar. Eu agia assim, o cara cometia um delito lá, um furto, não um delito muito grave, vamos imaginar um furto. Eu já, quando eu fazia plantão, eu falava para meus delegados, ou quando eu fazia plantão, eu socava o cara para dentro, não, eu fazia o flagrante e segurava o cara.
Por quê? Porque 10 dias ele ficava preso. Ele ficava 10 dias até acabar o inquérito, 10 dias, ou até ele sair, às vezes, pelo menos uns 5 dias, até ter advogado, pedir e tal. Pelo menos uns 5 dias, ali, uma semana, ele ficava guardadinho ali. Depois ele saía. O que isso causava? Primeiro, causava uma sensação de punidade para ele. Segundo, os próximos dele temiam que, olha como é que fica preso. Puta, não vou fazer, olha como é que vai preso. Ainda que 5 dias, tá? Acompanha uma raciocínio. Então o cara, opa, vou segurar. Talvez não vou comprometer. Facilitava a investigação, porque o cara preso você coletava mais, as pessoas acreditavam mais na justiça, vinha a testemunha falar, as pessoas entregavam mais o cara, beleza? Tá acompanhando? E, que eram as primeiras do rapaz, um rapaz novo, ele até refletia e via como é que era uma prisão e até desistia de continuar furtando. Mesmo, veja bem, isso é um subterfúgio que nós fazíamos enquanto policiais, de polícia judiciária, com o delegado. Mesmo que essa pena depois fosse ser cumprida a pena, mesmo valendo daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 3 anos, entendeu? Mas aquele dia ele cometeu e pau, ficava preso. Aí veio uma coisa chamada audiência de custódia, Ney. A audiência de custódia, que acho que é uns 5 anos já, ou 6, não, é mais, acho que uns 10 anos já. Nem me lembro mais. Audiência de custódia, o que é audiência de custódia? Audiência de custódia, a gente prendeu o cara, qualquer PM pegou, estava esperando, o cara é submetido ali, no máximo, umas 24 horas, ao juiz e ao promotor. Ele é submetido ao cara. E as perguntas são o seguinte, escuta, querido, a polícia é sobre a prisão, não é sobre o mérito, não é sobre o fato que ele fez, é sobre como eu prendi ele. Fala, escuta, como é que você foi tratado? Claro, tem palavras próprias, mas é saber como é que foi a prisão para ele. E, em regra, isso por conta da superlotação carcerária, etc., solta o cara. Ele é só, não precisa nem de advogado. Todo mundo que é preso hoje, que não são os crimes mais graves, ele sabe que vai sair daqui a algumas horas. Na audiência de custódia. Vai continuar respondendo o crime. Veja bem, vai continuar respondendo. Mas socialmente, Ney, ele vai pra rua. Ele sai. E aí isso inverte ou inibe com uma mente criminosa, que é o assunto que nós falávamos, o cara, pra ele sai. Claro, daí ele vai responder, mas daí já vai pra réu solto, vai demorar aí 2 anos pra ele se incomodar com isso aí, talvez. 1 ano e meio, 2 anos no furto aí. Para ele se incomodar no processo, vir a ser preso e ficar lá 6 meses preso. Vamos botar assim, vai dando uma exageradinha, fazendo um alto, entendeu? Então, para inibir esta possibilidade de você disparar esse gene criminoso aqui, vamos colocar assim, de uma forma metafórica, falando aqui, de uma forma de... teatral aqui. Figurativa, obrigado. Essa seria a palavra figurativa que não me fugiu antes. Uma forma figurativa, o cara não dá nada pra ele. Aí isso o encoraja a continuar cometendo outros crimes. Entenderam agora como é que é complexo? Você entendeu como é que é complexo o negócio? Por isso que a necessidade de punir rápido muda esse cenário. Muda rápido e proporcional. Proporcional. Isso. Proporcional, sempre proporcional. Sabe por quê? Só voltar um pouquinho. Porque eu não concluí essa parte. Lembra que eu falei do gatinho? Sim, se você claro. Por isso que a pena você tem que dar benefício pro cara. Mesmo lá na pena. Ou só que ele tá cumprindo pena, ele tem que ter um benefício depois. Ele sabe que se ele cumprir, ele vai sair. Saber que se ele cumprir, ele vai progredir a pena. Ele tem que ter uma saída. Senão, meu filho, se a gente não tiver saída, Ney, é matar ou morrer. Então, o que é? Você tem que ter o que é a saída ali? A progressão de pena. Claro, proporcional também. Não soltar o cara de tornozeleira eletrônica aí, vai com Deus, meu filho. Não é isso aí. É ele ter méritos lá dentro da cadeia, já cumprindo, que deu, se você... Aí bons que existe, pelo menos no papel existe. Bom comportamento e tal, daí você vai evoluindo, você pode sair da cadeia mais cedo, se você estudar lá, você vai remir a pena, quer dizer, vai diminuindo a pena. Tem que ter que é para a ressocialização. Isso é uma repressão e ressocializar o cara. Aí lá, né, se esse sistema funcionasse bem, lá você ia separar, por exemplo, os oportunistas e temporários dos habituais, certo? Ou até os habituais, e por um tempo ele tem que também ter a chance de sair, né? Aqueles profissionais do crime, mas também tem que sair uma hora, que demore bastante, mas tem que sair. E daqueles que não tem jeito, daí os psicopatas mesmo lá, tecnicamente falando, que tem cara que não tem jeito. Tem cara que tem que ficar preso pra sempre. Tem cara que tem que ficar lá, entenderam? Aí ali é onde ocorreria uma peneira,
vamos colocar assim, nesses 3 aspectos que nós usamos aqui para fins didáticos. Entendeu agora? Sim, Conseguiu claro. acompanhar? Agora, doutor, o senhor mencionou a questão da influência do ambiente. O senhor falou que o ambiente influencia. Eu influencia. Então, é claro que existe, pelo que eu posso perceber, um padrão, por exemplo, na infância, né? Um contexto familiar comum, às vezes na vizinhança, né? A gente vê muitas, como eu posso dizer, produções em vídeo, vamos colocar dessa maneira, falando, por exemplo, dos morros no Rio de Janeiro. Eu não gosto de restringir aquele ambiente, porque também isso não é justo. A maioria ali trabalha, Óbvio. a maioria de pessoas honestas, Sim, enfim, acabou. Sim, né? sim. Mas falam, por exemplo, do tráfico dentro dessa região que eu acabei de mencionar, né? E, obviamente, é uma situação que é real, que é concreta. Tem, às vezes, muita pena da polícia, tanto militar quanto civil do Rio de Janeiro, porque tem que lidar com um crime muito estruturado, organizações criminosas muito estruturadas. E violentas, violentíssimas. Como, por exemplo, o movimento miliciano. A gente fala muito do Comando Vermelho e tal, mas, enfim, o movimento miliciano hoje, de acordo com os especialistas em crime, é quem controla o crime no Rio de Janeiro. Mas está se revertendo. É. Agora o Comando Vermelho está tomando de novo a milícia. Então, mas de qualquer maneira, são 2 organizações criminosas, isso, né? Isso. E eu queria perguntar, esse ambiente, como eu posso dizer, social, não vou nem falar familiar, mas também o ambiente familiar, que daí já é um núcleo bem menor, né? Bem como o abuso, o abandono, ou a falta de limites também na educação. Isso acaba interferindo no comportamento futuro do indivíduo como um provável criminoso? Ney, totalmente. Eu vou falar um negócio aqui que a minha mulher havia me proibido, mas eu vou falar porque eu gosto de falar as coisas de uma forma mais franca, tá? Ney, Najib, se tivesse nascido no Morro do Rio, lá numa favela conflagrada, sem perspectiva nenhuma, sem saber o que era outra vida, e tal, eu ia querer ser, Ney, o dono do morro, o maior traficante daquela área. Mesmo sabendo que a expectativa de vida é curta, né? Sabia? Então, por quê? Porque aquele mundo é o que é o sucesso. Aquele mundo é você fazer sucesso. Porque você sabe que eles protegem, né? A comunidade, você sabe disso, né? Sabe que o chefe do morro, ele protege a comunidade, da forma deles. Do Estado, ali as coisas não acontecem. Quando tem invasão, ele leva as pessoas, banca até pra parir. Claro, sob forte domínio, obviamente. São reis, né? Vamos botar, sei lá, vamos botar assim, né? Quase isso aí. Mas eles fazem assistencialismo, sabia? Quando é o original do morro. Por isso, quando bagunça o morro é que dá BO daí. Quando bagunçou, que é outro que vai tomar e tudo, que daí o pau tora pior ainda. Então, ou seja, muito provável eu ia querer... A única perspectiva de eu de crescer na vida seria ser um famoso traficante. Minha mulher me proíbe de falar isso aí. Ela acha que é errado, mas eu tô sendo... E boa parte de quem gosta de crescer da vida, pode ser que não fale isso, não tenha coragem, ou não tenha ou não queira se expor nesse sentido, mas eu acho que também. Mas por que eu tô falando isso daí? Insisto, porque eu não teria noção de outra vida, obviamente, claro, né? Então vamos botar parâmetros. Mas por que eu tô falando isso aí? Porque o ambiente influencia totalmente. E não é só a pobreza, a questão só financeira. Porque a pobreza, claro que ela afeta, mas ela afeta até um limite. O que afeta a violência é justamente o abandono. É que, coincidentemente, onde há aquela pobreza, aquele bairro pobre, o Estado não vai lá, não dá outras perspectivas, não tem educação, não tem saúde, não tem trabalho, é deslocado, daí começa a criar fica a lei da selva, vamos imaginar. Volta a ser selva, digamos assim. Volta a ser a lei do mais forte, a lei do que tem mais arma, a lei do que pode comprar as coisas melhor. Então, não é só a pobreza, não é a questão a pobreza tem um limite, claro, ali, mas não é o cara ser pobre tem que ser bandido, muito pelo contrário até. Mas é o abandono. É o abandono. Entendeu? Então aí o abandono social. O abandono tanto do Estado quanto da família. Tudo. Não, aí afeta tudo. Não, interno e externo. Porque daí as famílias são desestruturadas, o Estado ali não cuida, não dá a orientação, vamos colocar assim, não educa,
não doutrina no bom sentido, por favor, doutrinar, às vezes até a própria... Aí as religiões às vezes funcionam bem, as igrejas tentam ali ajudar, muito bacana nesse sentido, entendeu? Tenta ali, e vai à igreja, vai ter algumas ONGs que vão ali e tentam ajudar. Mas esse descaso, Ney, é o que... Vou dar um exemplo aqui, cara. Olha como é que são as coisas. Você se lembra como é que funciona aquela lei que foi construída na década de 80 lá em Nova York, das janelas quebradas, lembra? Que daí tinha a tolerância zero. Você se lembra como é que foi feita aquela análise? Não. Foi mais ou menos assim. Mais ou menos assim, vai. Olha o teste que os caras fizeram naquela época. A polícia pegou, mais ou menos, se não me falha a memória, mas serve. O exemplo que eu vou dar serve. Mais ou menos, a polícia pegou 2 viaturas caracterizadas. Botou uma viatura caracterizada numa praça dos ricos, dos classe média alta, tal, enfim, e abandonou ela lá, certo? Botou outra, Ney, viatura caracterizada no bairro pobre, no bairro desassistido. E ele ficou ali cuidando. Passou um dia, passou 2, e no terceiro dia essa do bairro pobre, o nego já começou a quebrar. Viu que não tinha ninguém, estava abandonada a viatura, começaram a quebrar, começaram a depredar e tal. Daqui a pouco estava detonada essa viatura. E a outra inteira. Aí que os pesquisadores foram lá e eles mesmos quebraram uma janela da viatura. Eles foram lá e quebraram uma janela. Pasme, adivinha o que aconteceu? Essa também foi degradada também, depois que teve essa primeira janela quebrada ali, que aí as pessoas viram que alguém começou, que estava quebrado, também naquele bairro também houve vandalização. Entendeu? Por essa razão, que o ambiente, até físico, vale muito. Aí começaram a falar, não, tem que ter luz, tem que ter saneamento básico. Aí que foi um dos conceitos também, que também tem a ver, de você também ter que urbanizar os bairros pobres. Mais ou menos o que aconteceu no Rio, nas UPPs lá deles, ou como foi lá na época de Nova York, que eles faziam lá naqueles bairros lá, onde era um crime muito pesado, eles oravam hora com horário ali. Então, de, sei lá, meia-noite às 3 da manhã, ou de 3 às 4, o Estado ia lá, o esporte ia fazer, nós vamos fazer campeonato de basquetebol aqui. Lá. Faziam um campeonato, iluminaram a praça, entendeu? Aí começou a trazer, os jovens começaram a não ir pro crime, começou a se envolver ali, as pessoas, pintar a casa, daí, porra, animava também, não, ele tá pintada a casa, vou lá pintar também a minha. Vou manter a minha janela inteira, entendeu agora? O raciocínio? Nós somos tipo manada. Tem uns neurônios chamados neurônios espelhos. A gente é tipo, nós somos manada, nós somos bicho, cara. O efeito manada é muito comum, principalmente em manifestações públicas. Em tudo, viu? Em tudo. E a gente tem que cuidar aí, porque nós todos estamos afetos a isso aí. Sabia? Nós todos. Estamos afetos a esse efeito, aspas, manada, que é até mais global. Entendeu? Você não quer ser excluído. O que acontece? Você entra na moda. É a moda. Por que você não quer ser excluído? Lembra? Vamos voltar pro tempo das cavernas? Se você estava sozinho lá, qual era a tua chance de lutar com o leão, do tigre de dente de sabre? Do dinossauro não te comer? Então, você tinha que participar da coletividade, certo? Não era isso? Sim, claro. Isso que nós temos até hoje. E isso serve para a segurança pública. Por isso que você tem que, insisto, imprensa, mídia, mostrar a polícia, ir nos colégios, mostrar o que é o bem, mostrar o que acontece. Nós temos que... Essa caixinha é um perigo. Celular, algoritmo, você sabe. Aí o cara lá acha bonito aquele TikTok lá do traficante mostrando as armas e tal. Só vai aparecer no celular dele aquele pretenso traficante ou aquele cantor, seja lá que for, pagando de bandido, de traficante, cheio de mulher, cheio de arma, cheio de carro, cheio de correntão de ouro. Aí vem mais. Aí hoje todo mundo tem celular, vai lá e olha lá e vai... incorporando aquilo em sua mente, em sua personalidade, dispara a mente criminosa, Ney. Entendeu? Eu quero também continuar nessa linha de raciocínio falando um pouquinho sobre a questão do crime cometido por impulso e aqueles planejados com frieza, né? Existe uma diferença perceptível, né, entre esses dois? O por impulso e o planejado com frieza? Eu acho que é tudo bem intercalado, só que é óbvio, Ney, assim, ó, aí que tá.
O de oportunidade, vamos botar assim, o de oportunidade, o por impulso, que pode ser esse de oportunidade que eu falei antes, pode ser você não ter cuidado, realmente a tua janela tá aberta e tal, o cara tá querendo cometer um furto, vai lá e olha a janela, entra mais fácil na sua casa, vamos pegar o exemplo clássico, vai lá e furta alguma coisa, tá? Okay. Esse é por impulso. O planejado, cara, aí já pode entrar naqueles crimes de hábito. Lembra que eu falei, o cara é profissional do ramo. Não, nós vamos assaltar um banco. O que nós vamos fazer para assaltar o banco? Vamos planejar. Vamos fazer isso, aquelas tomadas de cidade, Museu do Louvre. Entendeu? Então aí se planeja. E vamos botar lá que é casos até, tem os filmes clássicos, tem os casos menores, tudo bem, daí do psicopata, que quer lá cometer o crime lá daquela mulher que ele gostou lá, sei lá o que é, aí ele cria toda a situação e tal. Então eu acho que tudo meio interconectado, sabe, Ney? Tudo tem momentos, entendeu? A gente pode dizer que a mente criminosa é previsível? Não. Então, Não. não dá para saber isso. Não. Não, sabe, porque você pode sair daqui e cometer um crime, Ney. Sabia você? Eu. Então, claro, quando o cara já tem um antecedente, veja bem, então, vamos lá. Se o cara já tem um antecedente, nós policiais, o que a gente faz? Aí eu sei que é duro, mas é assim, ó. Você vai, por exemplo, por que a polícia vai lá nos bairros mais pobres? Por que, Ney, que vai lá? Porque é lá onde acontece a maior faixa de crimes. E cai naquilo que eu falei, embora sejam lá de certa monta vítimas da efeito manada, vamos botar assim, mais ou menos, na nossa coisa, na nossa análise aqui, mas a polícia se obriga a ir lá. Então lá é mais previsível. Mas por que é previsível? Não é só pela pessoa, é pelo ambiente. O ambiente. Entenderam agora? Então, claro que é previsível no sentido que você tem um controle de quem tem antecedentes ou de uma região que é mais violenta. Estatísticas. Estatística, tudo bem. Agora, eu nunca conheci ninguém e vou olhar pra cara do cara assim e falar, não, esse aí é Lombroso. O Lombroso fazia isso aí pelas feições físicas do cara, é claro. Eu lembro dessa teoria, completamente furada. Furada. Agora, lógico, com o tempo, eu gosto muito dessas questões das expressões corporais. Inclusive, fiz um curso seu, muito bom, por sinal. Muito obrigado. Tá? E alguns delegados meus devem fazer. Eu os aconselhei. É óbvio que, com o tempo, com a experiência, em alguns momentos você pode perceber. Mas veja bem, isso aí é muito sutil e muito ocasional, tá? Daí perceber, pô, não gostei de alguma coisa desse cara, ou algum comentário, ou ele tá escondendo alguma coisa. Mas às vezes nem é crime. Às vezes o cara tá com um momento também ali, com vergonha, às vezes é com um momento... Então você tem que ter muito claro. Claro que a gente com a experiência de ficar escutando os caras, você acaba tendo um pouquinho mais de expertise. Mas viu? Mas não é nada assim também, tipo, Sherlock Holmes olhou, não, o cara tá suando aqui, o cara tá com a boca seca e tal, ele cometeu crime. Às vezes o cara tá até nervoso, tá na minha frente. E eu tenho perguntado, ô Ney, você já pegou umas moedinhas da igreja? Então você pergunta pro cara, ô José, você já traiu tua esposa? Sei lá. Então o cara, entendeu? Então isso daí são vários aspectos. Então falar que é previsível, eu vou te falar, é muita pretensão as pessoas acharem que o crime pode ser, do modo geral, a mente criminosa pode ser tão perceptível ou previsível assim. Tudo isso aí da minha ótica, claro, Ney Herman, né? A gente tem mais uns 15 minutos de programa, doutor. Eu queria conversar com o senhor também sobre um detalhe que é muito curioso. A gente vê muito nas séries de TV, né? Principalmente aquelas norte-americanas que tem aqueles núcleos de pesquisa comportamental dentro do FBI. Eu acho aquilo fabuloso e eu sei que muito daquilo é realmente funcional, né? Principalmente quando eles querem capturar um criminoso contumaz ou um psicopata, enfim. Mas os perfis psicológicos realmente eles ajudam a polícia? Então, na investigação cotidiana? É tudo um contexto. Sim, se você pegou o jeito do cara, sim. Entendeu agora? Entendi. Porque, assim, ó. Então vamos lá. O Najib tem uma forma de proceder o crime dele. A gente já sabe, ele tem essa personalidade e tal. Então ele gosta lá de... Ele é barulhento, então ele gosta de cortar a cabeça do cara, no crime. Vamos tô aqui chutando. Gosta, sei lá, de furar os olhos do cara. Aí você, nesse sentido, dentro de um contexto que você consiga ler a pessoa, entendeu? Isso aí em tudo, não precisa ser só a personalidade, até as quadrilhas. Você sabe o jeito. Aí isso aí sim. Você sabe o jeito que a quadrilha atua, em regra. Sabe quais armas que ela gosta, como é que ela mais ou menos atua, como é que o cara... Entendeu? Não, isso aí sim. Isso aí tem. Isso aí é óbvio que tem. Mas, veja bem, é muito em cima
de um contexto mais controlável. É muito em cima de um contexto mais concreto, Ney, do que algo abstrato, do que algo assim, teórico, entendeu? Claro. Sabe, tipo... Ah, não, o cara lá tem aquilo que eu falei, lombroso, o cara tem nariz assim, tem olho bacana, então a tendência dele é esse aí, é estuprador. Acho que esse aí é estuprador. Entenderam? A teoria dele era completamente furada. Entendeu? Né, dos aspectos genéticos. Né? Lógico que existem aspectos genéticos, segundo alguns estudiosos, em relação à psicopatia, mas daí é uma outra história. É outra história. Aí é ramo muito próprio, né? Exatamente. A gente pode até tratar disso na sequência, mas assim, existe algum traço psicológico recorrente nesses criminosos, como, por exemplo, frieza, capacidade de manipulação, vaidade? Cada caso é caso. Por exemplo, você pega os estelionatários. Os estelionatários eu acho muito interessante, Ney, porque eles são inteligentíssimos. São caras que, se fossem vendedores, da minha ótica, ou se fossem comerciantes, ganhariam muito mais dinheiro. Os caras são muito hábeis. O estelionatário, aquele que dá golpe e convence, tem persuasão, são pessoas inteligentíssimas, por exemplo. Entendeu? Você pega aí já o cara... Você pega um cara, às vezes, o roubo já é mais violento. O roubo é na pressão. É na grave ameaça ou violência, vai lá, ponta a arma e tal. Homicídio, não precisa nem falar, né? Homicídio, não precisa nem falar, uma coisa mais violenta. Claro, você vai um estuprador, o estuprador tem uma tendência à questão sexual, né? Claro que tem, entenderam? Então, tem perfis sim, tem. Mas, insisto, você tem que ter um padrão da pessoa. Você tem que... Claro, e às vezes a história da pessoa ajuda. Às vezes você vai ver a história lá, o cara é estuprador, mas ele era vítima de estupro quando era jovem. Aí tem. Mas é em cima da história da pessoa. Entendeu? A gente tem que ter muito um padrão. Linguagem corporal é assim, você sabe. Linguagem corporal você tem que fazer as medições antes. Senão você erra tudo. Sim, tem que fazer uma leitura de contexto. De contexto, entendeu? Então, o crime, mesma coisa nessa parte, leitura de contexto. Esse conhecimento da mente criminosa, ele é ensinado dos policiais mais velhos para os policiais mais novos? Vocês têm alguma forma de preparar os policiais mais novos para que eles consigam adquirir essa expertise que o senhor adquiriu nos seus anos de vivência? Não, isso fazem intuitivamente, mas também casos e casos. Aí é parceria, mas não é uma coisa orgânica. Não é algo que se a escola fale, até porque não teria nem como. Isso aí é mais, eu acredito, mais assim, tem no dia a dia. No dia a dia do antigo com o novo, desde que eles se dão bem, desde que esteja um relacionamento profissional abertos, aí sim, não. Aí isso é passado sim, mas de uma forma mais empírica, né? De uma forma mais do dia a dia, aí tem. Inclusive os policiais antigos são muito bons. Hoje, Ney, virou tudo no celular. Hoje você entra lá, você quer o celular do cara, quer o celular do cara, quer o celular. Então hoje ficou uma coisa mais tecnológica ali, por quê? Porque muito no celular você vê o que ele pesquisou, você aprende muito sobre a pessoa dentro do celular dela, entendeu? Então, Sim, claro. Hoje é até mais fácil. Hoje é até mais fácil. Porque hoje você não precisa ter não precisa ter muito tirocínio policial, desde que você pega o celular dele e mexa no celular dele. Agora, os mais antigos, nós, que começamos antes disso aqui, aí sim era mais, e quanto mais pra trás, aí sim, era tete a tete, né? Aí é olho a olho, é você perceber a pessoa, o ambiente dela e tal, né? Então era mais amplo, vamos supor assim, era mais sensitivo, né? Essa intuição do policial se desenvolvia mais, acredito eu, né? Hoje, lógico, ainda tem esse tirocínio policial, mas muito em cima da tecnologia, muito em cima do virtual, entendeu? As pessoas, a maioria delas, graças a Deus, não pratica crimes. Então, elas têm os seus hábitos dentro das suas profissões de origem, né? Seus hábitos dentro das suas rodas de amigos ou dentro da própria família. Um criminoso também tem hábitos. Esse hábito, esse comportamento é estudado pela polícia, facilitando as investigações, eu imagino. Sim. Então, vocês vão sempre atrás dessas trilhas que os criminosos deixam. Isso. Quanto mais... Quando são crimes não tanto de ocasião, às vezes, né? Daí mais ainda, né? Por exemplo, crime de ocasião até sim, mas depende do crime. Quando é um crime, por exemplo, de homicídio, aí você percorre muito isso daí, né? Que não é aquele crime só que o cara olhou a possibilidade, ele tá o vidro aberto do carro e tá lá o celular, vou lá e pegou. Aí, eu digo com os crimes mais, né? Quando é uma quadrilha, quando é um crime de hábito, sim, a gente tem a forma, a rotina da pessoa, como ela age, pra gente tentar... Que são os caminhos percorridos na investigação,
né? Você começa do campo vai expandindo as relações dele com as pessoas, os amigos, com as famílias, entendeu? Aí você percorre todo realmente esse caminho aí que ajuda na elucidação de eventual crime. Nós podemos dizer que o universo criminoso, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu tenho que perguntar, né? Pode ser completamente compreendido ou pela imprevisibilidade da natureza humana isso seria impossível? Desculpa, só refaz a primeira parte. A mente criminosa, ela pode ser completamente compreendida ou pela imprevisibilidade do comportamento humano, isso seria impossível? Impossível, na minha ótica. Insisto, impossível do modo geral. Cada caso você tem que entrar ali, aí sim. Então, assim, a gente não... Vamos imaginar. Se eu pudesse lá entrar num grupo de crianças e mais ou menos perceber que essa forma aqui necessariamente ia virar um crime. Claro, até dá algumas pistas, né? Se a pessoa tá... Daí vai ver cada caso. Entra nela lá, essa pessoa tá na família, que lá na família há violência, né, tal. Claro, há pistas, né? Mas não é uma coisa assim, entendeu? De você olhar assim e já classificar. Que às vezes essa pessoa mesmo, não obrigatoriamente, ela vai virar criminosa. Obrigatoriamente não. Ela tem uma tendência. Uma tendência probabilística. Né, de probabilidade, mas não necessariamente que... Entendeu? Que a mente dela já tem essa tendência. Por elas em si. Entendeu? Doutor, o senhor falou sobre 3 grandes grupos, né? Os psicopatas, que a gente nem abordou direito aqui no programa, tal, que são doentes mentais. Daí a gente... aí tem que ser até um psiquiatra, seria bom. Um perito, né? Pois é. Mas que existem, e diga de passagem, são sempre chocantes para a sociedade, quando eles revelam a sua verdadeira natureza, né? E o senhor falou do crime de ocasião, aquele crime que não necessariamente envolve planejamento, e do crime profissional, que é onde a polícia basicamente se foca para tentar trabalhar. Acho que são bons eixos, né, para a gente entender. Sim, claro. Mas tudo empírico, por favor, Ney. Sim, sem tudo problema da minha cabeça. Eu entendi. Esse criminoso de ocasião, o psicopata só com psiquiatra, né? Esse criminoso de ocasião, eu acredito que tem a redenção. Mas e o criminoso profissional, ele tem redenção? Então, é aí que eu falei. Aí eu creio que tem. Todo mundo tem. Entendeu? Porque, veja bem, vamos botar do câncer. O câncer hoje, boa parte tem curas, né? A maioria hoje tem cura. Então, se você pegar o cara que não cuidou da vida dele, disparou o câncer, mas você começa a tratar ele pode ser salvo se ele quiser. Se ele entender que tem que ser salvo, se ele entender que tem que mudar o estilo de vida, se ele tomar os remédios certos. Então, na criminalidade profissional pode ser nesse sentido. E eu não digo todos, mas algumas peças ali junto, por exemplo, de um presídio e tal, ele saber que ele pode sair daquele crime, que ele pode sair daquele mundo, que ele pode tentar outras coisas. Claro que pode, sempre pode. Agora vejam, tem todo um contexto. Sempre falo, se o cara sai de lá e ele cai de novo na quadrilha, que ele entendeu? É muito ambiente, o cara tem que trocar de ambiente, entendeu? Tem que fazer... fatos novos para que aquilo mude, não o mesmo, entendeu? Você não pode atingir resultados diferentes, Ney Herman, fazendo as mesmas coisas, não é? Então, nós temos que fazer algo diferente, eles também fazer algo diferente, lá, quando da sua pena, reflexões, entender qual que é o sistema, por que ele está pagando aquilo, para ele fazer alguma coisa diferente. Então, eu acho que tem sim. Todo mundo tem que ter a sua chance. Exceto realmente esses psicopatas aí, que aí realmente, às vezes, realmente é do cara, aí nem ele controla, talvez. Mas isso aí é um psiquiatra tem que falar, né? Essa parte aí tem que pegar um cara psiquiatra, especialista neste assunto criminológico. Aí ele vai te dizer. Então, mas eu acho que não tem. Eu acho que não tem jeito. Agora o resto, todo mundo tem jeito, né? Todo mundo tem. E tanto que tem exemplos aí de grandes bandidos que viraram depois o lado, né? Tem aqueles filmes lá daquele cara lá que era um falsificador lá nos Estados Unidos, aí foi trabalhar no FBI. Pois é. Lembra? Não, tem vários exemplos clássicos aí. Tem até um dos caras que foi, Ney, no século XIX, acho que entre 1800 e 1850, um cara chamado, acho que é Vidocq, o sobrenome dele, Eugène Paul Vidocq, um francês. Acho que é Vidocq, Vidocq. Depois pesquisa, quem quiser ali. Esse cara é um dos pais da criminalística moderna. Ele é um dos que criou lá na França essa sistemática moderna. Ele foi
um falsário, foi um roubador, foi um homicida, foi preso umas 6 vezes, até que chegou uma hora, o diretor ele falou, não aguento mais, ele era de família boa, ele furtava até o pai dele era padeiro, até o pai, ele dava golpe até no pai dele, só pra você ter ideia, esse aí começou a vida assim. Depois chegou uma hora, lá no presídio, o diretor, ele falou, daí o pai dele morreu, ele queria cuidar da mãe e tal. Ele mesmo, acho que fez uma reflexão, já estava lá com seus 20 e poucos anos. Falou, acho que vou parar com essa vida aí, mas preciso como fazer. Ele foi lá e se comprometeu com o diretor, ele estava preso. Falou, vou ajudar o senhor, o que o senhor quer que prenda aí? Tinha lá um personagem que inclusive estava preso, mas eles sabiam que ia ficar pouco tempo preso. Ia sair, tinha uma rede de furto, e na época era furto e roubo e tal. Ele falou, não, deixa que eu vou te ajudar. Se eu ajudar, o senhor me ajuda, você ajuda. Tipo filme mesmo. Ele foi lá, se infiltrou, ganhou a confiança desse cara. Esse cara saiu depois e ele conseguiu indicar, né, ser informante e acabar com essa quadrilha. Aí gostaram dele e daí soltaram ele. Daí ele começou a fazer isso também na rua. Aí ele virou policial. Inclusive ele fez a primeira equipe de detetives particulares do mundo, pelo menos formado foi na França por esse cara. Ele foi um tempo policial, ele dava muito resultado. Aí os colegas até tinham um ciúme dele, boicotavam ele porque ele era um ex-ladrão, um ex-bandido, um ex-criminoso, muito esperto. E o que ele criou? Como ele tinha essa experiência, então olha as coisas que ele criou. Esse negócio, por exemplo, de perfis. Ele aprendeu a identificar os caras, identificar por completo. Você tem uma relação de identificado. O Ney é isso, ele tem essa identificação, ele age mais ou menos assim, porque ele já conhecia. Então a identificação, ele fez. Outra que ele fez, ele usou uma vez um molde de gesso para pegar a pegada de um cara que furtava. Então ele usou um molde. Então, saber que tem essa, claro, embrionário, né? Que deixa marcas que você pode identificar. O sapato. Teve um caso de um confronto. Isso já é policial, né? Ele já é policial. Teve um duelo entre dois, acho que condes lá. Não, do duelo não. Perdão, a esposa. A esposa foi morta, a esposa de um conde lá, e achavam que era o conde. Que o conde tinha atirado nela. Daí ele conseguiu, que na época, inclusive era até. Não aceitava isso, ele convenceu a tirarem dela o projétil. A bala, vamos usar o termo assim, a bala. Olha só o que ele fez, ele tirou na bala e ele viu que na arma do conde não cabia bala, não entrava. Ou seja, ele iniciou a balística. Iniciou balística e no da amante dela cabia certinho. Então então balística, identificação de perfis, tudo embrionário, claro. Essa da planta de impressões que deixa, que você pode fazer, tudo foi esse cara que foi o precursor da criminalística moderna. E tinha sido um criminoso. Criminoso, se não me engano, 6 ou 7 vezes preso. Ele começou furtando o pai, só pra ter ideia. E ele era esse, acho que tinha uma tendência mesmo e depois que ele saiu da polícia, ele criou um órgão de detetive particular, que ele, enfim, Eugênio, se não me falha a memória, Eugênio Paul, se não me engano, Eugênio Paul Vidocq. Depois você analisa, mas é um exemplo do que eu estou falando. Doutor, a gente está chegando ao fim do programa, né? E as pessoas, elas nem sempre conseguem entender aquilo que o senhor falou lá atrás, que a mente criminosa é imprevisível e as pessoas podem ter um comportamento errático de uma hora para outra. Isso. Né? Eu acredito muito na educação. Eu acho que é uma ferramenta de evolução social. A gente tem uma dificuldade muito grande no conhecimento transgeracional, ou seja, fazer com que a geração seguinte aprenda com os erros da geração anterior. Né? Nem sempre isso acontece. A gente vê agora, depois de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo ressurgindo no mundo. Né? De acordo com a CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, né, só em Blumenau tem 330 células neonazistas. Se isso é verdade ou não, a comunidade de Blumenau deve investigar, enfim. Né? Mas foi o que a CONIB conseguiu levantar. Não sei exatamente quais foram os critérios utilizados, então a gente tem que analisar essa informação com muita cautela. Mas tem uma fumaça. Exato. E é interessante, né? A gente tem que parar para pensar sobre isso, em relação, por exemplo, ao que aconteceu com aquele pobre indígena lá em Brasília, o Galdino, né? Que morreu porque atearam fogo nele. E os jovens que fizeram isso, na época eram todos... Classe média alta. Né, exatamente.
menores de idade, né, os jovens que fizeram isso eram todos de classe média alta, né? O pai de um deles, inclusive, pediu desculpas porque ele jamais podia imaginar que o filho faria uma coisa daquela. Isso. Né? E foi um crime brutal, hediondo. Né? Sim. E os jovens, de acordo com relatos, inclusive acharam aquilo engraçado. Isso é absurdo. A gente falou de psicopatia antes, né? Mas muitos seguiram suas vidas depois disso, tal, não foram identificados como psicopatas. Então, doutor, a mensagem final, né? A gente precisa de limites, né, para as nossas crianças, para os jovens, para os adultos, né? O estabelecimento de limites estabelece uma sociedade de convívio pacífico? Vamos colocar assim, ó. Eu acredito que eles não eram psicopatas mesmo. Isso daí era realmente, claro, normais não eram, mas veja bem, não vamos colocar o termo limites, tá? Vamos colocar o termo uma orientação. Vamos usar esse termo, orientação. Precisa ter orientação. Algoritmo. É o algoritmo. Algoritmo pode dizer, o algoritmo, não sei lá, lembra o algoritmo que é? Nós temos que fazer um bom algoritmo para essa geração. Que, claro, nas escolas. O algoritmo pode dizer, então, tem que bater, vamos botar assim, reiterar na cabeça deles ideias boas, ideias sérias, ideias construtivas, ideias de sociedade, ideias de humanidade. Bater, tem que ser massivamente reiterado no cérebro deles, porque hoje as pessoas vê massivamente reiterado as coisas ruins, ou as coisas não tão boas, para falar o mínimo. Então acho que tem que ter limites, sim, limites, mas vamos usar assim orientações contundentes, vamos usar assim, tem que ter, que leva a limites, obviamente, leva a limites, mas a palavra é sim uma orientação, porque às vezes você bota limite e eles não aceitam e não recebem. Por que eu tô falando isso pra você, Ney? A geração nova, especialmente na nossa geração, a gente pegava e aceitava. Hoje, se você botar limite, às vezes é até pior. Limite nesse sentido, isso é proibido, não pode, cara, você tá lascado. Aí parece que aí mais ainda ele... É impressionante como não aceita, é impressionante como eles questionam. Talvez nós fôssemos assim quando éramos jovens também e a gente não se lembra. Mas hoje parece que está mais amplo até por conta da comunicação mais rápida, né? E mais superficial. Então eu diria isso, orientação massiva. Claro que impondo limites, de certa forma, limites consensuais, limites com convicção, limites com ideias, limites com justificativas, vamos usar assim, com certeza é o que salva, é o que iria salvar, e é o que está degradando. O que está degradando o mundo, eu acho, são essas faltas de orientações, essa pluralidade de ideias, mas às vezes não filtradas. Que claro que tem que ser plurais o máximo possível, mas filtradas. Tem ideia que é ruim, cara. Tem ideia que não serve para a comunidade. Tem ideia que não serve para a humanidade. Tem ideia que não serve para o ser humano. Tá? E os caras também, então vamos dar uma filtrada, né? Vamos dar uma orientada, ó, essa ideia aqui, beleza, boa ideia, vamos jogar fora essa ideia aqui, vamos tentar essa daqui, entendeu? Agora, eu acho que é fundamental, que é educação, não, resumidamente educação. E criação, resumidamente é isso aí, cai no que sempre foi, que sempre deve ser, educação, criação, orientação, aí sim, impondo os limites consensuais, justificados, de acordo, entendeu? Isso que é o que eu acho. Doutor Najib Nassif Palma, delegado da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, obrigado pela sua presença aqui no Assim Falou e por ter dividido essa experiência tão rica com a gente. Deu que um prazer aqui, Ney Herman, estar aqui no programa, no Assim Falou, que eu gosto das ideias, é um espaço muito bacana de reflexões. Eu até prefiro, Ney, fechando, falar neste nível do que realmente vir aqui falar estatística, sabe? Ou falar um caso específico do aconteceu tal crime, qual que é aquele crime, até porque eu tenho os delegados que atuam diretamente, a gente nem atua direto assim lá naquele X homicídio, né? Então eu já estou na fase da vida que é de reflexões, na fase da vida que é de pensar alguma coisa maior para a nossa segurança pública, né? De pensar como melhorar a nossa segurança pública. Então, e esse espaço que você tem aqui é o ideal, talvez, eu reputo assim, muito fértil para nós tratarmos desses assuntos tão interessantes. Então, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Novamente eu agradeço. Vamos encerrando o Assim Falou esse episódio por aqui e voltamos no próximo episódio.